Quando a gente fala de customer centric ou liderança em customer centric ou empresa voltada para customer centric, é muito comum, né, dizer que o cliente está nos nossos corações, está no centro de tudo, é a razão da nossa existência. E aí começa, pessoal, aquele mimimi que você já sabe como é que é, né? É importante pensar em cliente, é importante que as decisões sejam feitas para o cliente, pensando no cliente, e todo mundo tem que falar de cliente. Se isso fosse verdade, a gente não teria, por exemplo, o Reclame Aqui, não é? Aquelas avaliações, todos nós estaremos satisfeitos com os clientes, com os produtos, os serviços, né? Afinal, todos nós somos clientes. E acho que um grande exemplo aí da realidade é aquele artigo da Microsoft que nós discutimos semana passada, né? Então, falando que o cliente está no centro, mas todo mundo aí com questões em xeque com a Microsoft, né? O fato é que só existe uma linguagem que a empresa entende, aliás, que qualquer empresa entende: é grana, é dinheiro. Então, primeira coisa para que você tenha uma cultura customer centric ou que você seja um bom líder é saber quanto custa uma interação. Quanto custa, qual é o custo unitário de uma interação. Mas aonde? Quanto mais você tiver isso por canal, melhor, né? Quanto custa uma ligação no call center? Quanto custa um e-mail recebido? Quanto custa um chat trocado? Quanto custa um formulário que é aberto para o seu back-office? Quanto custa uma interação na mídia social? Quanto custa uma interação no bot? Então, você precisa fazer essa conta e ela é fundamental para que você saiba quanto em dinheiro que custa um impacto de um produto que não foi entregue, de uma dúvida no e-commerce, de um pagamento, de uma interação, de uma reclamação de um cliente, por qualquer motivo que seja, de uma solicitação de um outro consumidor, de um elogio, difícil ter, mas é uma interação, ocupa um canal. Então, pessoal, qualquer pessoa que esteja lidando com clientes precisa saber quanto custa uma interação de um cliente na empresa. Existem N formas de se fazer essa conta. Uma delas é você pegar todos os custos, né? Inclusive não pode esquecer os custos da licença do software, os custos dos links, né? Se você tem uma operação dentro de casa, você tem então mais custos ainda, né? Como por exemplo ar-condicionado, às vezes tem transporte dos colaboradores, né? Tem dentro de casa uma série de mimos para os colaboradores, né? Então é importante você saber o custo unitário das interações que chegam na área, né? Se você ainda assim não tiver acesso completo a todas as informações, pelo menos o básico, né? Uma posição de atendimento que você tem num fornecedor terceiro seu, ou se você é terceiro, você sabe quanto custa o preço daquela interação, e você vai aí dividir isso pela quantidade de interações, né? Então, aquilo lá, gente, é fundamental para que você tenha o custo unitário de uma interação, tá? Você pode fazer isso por todos os canais, né? Então, você faz essa conta aí por todos os canais, simplesmente pegando o custo da posição e aí dividindo isso pela quantidade de interações, ou você pode refinar isso e abrir isso por canais, né?
Quanto mais você colocar detalhes, mais forte fica o seu argumento. Mas se você nunca fez isso, está começando a fazer isso agora, então é melhor que você tenha uma versão beta do que não tenha essa versão, né? Por que é importante você ter esse custo unitário? Para que você possa calcular quanto em dinheiro a empresa está gastando ou a sua área está gastando para atender determinado produto ou serviço. Muitas vezes as empresas lançam algum produto e esse produto não está completamente acabado ou foi planejado uma interação no call center, né? Então, um exemplo aqui é o caso, acho que eu já contei para vocês, do lançamento de um app em que toda a troca de senha do app aconteceria no call center. E aí o pessoal ficou super animado porque as pessoas deixariam de ligar, porque esse lançamento do app, muitos iriam procurar o app, então as ligações iam reduzir 15%. Então já foi lá no orçamento, o pessoal tirou 15% do orçamento, olha com o lançamento do app. E na verdade, pessoal, aumentou o volume de ligações no call center, aumentou em 40%. Mas como? Como é que pode ser isso? Porque foi previsto que toda a troca de senha e todo o desbloqueio do app aconteceria no humano, né? Então, gente, esse é um caso clássico, porque o volume de downloads de um aplicativo é na casa dos milhares, né? Milhões de downloads, 5 milhões, 4 milhões de downloads, depende do tamanho da empresa, né? Mas nesse caso, era uma empresa aí com 4 milhões de usuários, então você teve sim uma procura bastante grande pelo app. E depois tem várias versões de apps que começam a surgir semanalmente, corrigindo bugs. Então você tem bastante gente fazendo download e isso acabou então gerando uma procura pelo um call center que atende nas centenas, né? Agora, o grande segredo, né, até que se fique um pouco claro o que aconteceu nesse caso aí, né, você tem que ter o custo unitário para saber qual é o impacto em dinheiro de uma mexida então no app, porque você vai ter que consertar esse app, você vai ter que ajustar esse app, ou você vai ter que colocar mais posições de atendimento, mais gente para atender, porque o cliente não vai perdoar. Ele vai na loja do Google ou vai na loja do Apple e ele vai dar a pior avaliação possível. Ele vai no Reclame Aqui, vai nas mídias sociais. E aí, gente, cadê o seu Customer Centric aqui, né? Isso, pessoal, é um exemplo do app, mas você também tem outros exemplos, como, por exemplo, um outro caso aqui de entregas, né? Pegamos um caso aqui em que 95% das entregas a determinada empresa aconteciam dentro do previsto. E o principal motivo de reclamação no call center era entrega. E aí, gente, como é que você pode discutir esse tema internamente? Se a área de entregas consegue bater a meta de qualidade de entregas, que era 90%, ela fazia 95%, como é que o call center então tinha o principal motivo era a entrega que não chegou? Então, quando foram ver, a empresa fazia mais de 300 mil entregas no mês. Então, 5%, que é o que se faltava para bater 100% das entregas, era muita entrega atrasada para um call center. Então, o cliente, por mais que os seus indicadores estavam ótimos, olha, eu faço 95% das entregas, né? Minha meta é 90%, eu faço 95%, eu estou feliz. Aquele 5% que faltava para chegar no 100% impactava diretamente o call center e basicamente aquele call center funcionava para resolver problemas de entrega, né? E como é que você vai então resolver um problema desse, se ainda mais o gestor
da área de entregas era amigo do diretor, que cuidava de todo o processo. Então, só o custo, pessoal, só o custo, porque a partir do momento que se mostra quanto que a central de atendimento resolve problemas de entrega a partir do custo unitário, você começa a ter uma abordagem diferente. Olha, eu sei que você está dentro do seu SLA, mas estamos gastando X mil reais para cuidar do seu problema, né? Da mesma forma, estamos gastando X mil reais para atender o app. Nossa, pessoal, e aí, quando você começa a falar de dinheiro, você da área de atendimento, começa a dar esse feedback para dentro da empresa a partir de dinheiro, a coisa muda de figura, né? Então, pessoal, seja você a área de treinamento, área de qualidade, né? Área de processos, né? Área de relatórios, área de contrato, todo mundo tem que ter isto em perspectiva, né? Custo unitário dos canais, custo unitário das chamadas, custo unitário das reclamações. A gente vai continuar falando desse tema amanhã, é um tema bastante interessante e bastante complexo. E é importante que você faça suas perguntas, né? Que aproveite para o dia de hoje, já faz a pergunta, se tem dúvida, se não ficou claro, se você quer explorar, já aproveita, já manda no WhatsApp, compartilha, né? Porque amanhã a gente vai continuar falando do tema de custo, temos outros temas para falar, mas o custo, sem dúvida, que é um tema que ajuda a gestão a tomar decisões melhores, porque mexe com o bolso da empresa. Uma ótima segunda-feira para todo mundo e uma ótima semana, pessoal. Até mais, um abraço.